Você está olhando para uma fotografia antiga de 1887. À primeira vista, parece inocente. Uma menina pequena, talvez 7 ou 8 anos de idade, sentada em um salão vitoriano, segurando uma boneca de porcelana vestida com um terno masculino em miniatura. Doce, não é mesmo? Talvez ela esteja brincando com o brinquedo do seu irmão. Talvez seja apenas um retrato de família. Foi isso que historiadores acreditaram por 136 anos. Mas em 2023, quando uma nova tecnologia de restauração digital removeu mais de um século de desgaste e deterioração, eles viram algo na fotografia que mudou tudo. Algo escondido nos detalhes. Algo que transformou este retrato aparentemente adorável em uma das imagens mais devastadoras da era vitoriana. Aquela menina não estava brincando. Ela estava guardando uma memória. Em março de 2023, Dr. Helena Rodrigues, uma arquivista digital do Arquivo Nacional em São Paulo, Brasil, estava trabalhando em um projeto de restauração de fotografias do século XIX, quando se deparou com um cartão de gabinete incomum, datado de 1887. A fotografia mostrava uma menina pequena, aproximadamente 7 ou 8 anos de idade, sentada em um elegante ambiente vitoriano. Ela vestia um vestido branco de renda com detalhes delicados, sapatos de couro escuro e suas madeixas castanhas caíam em cachos sobre os ombros. Em seu colo, segurava com firmeza uma boneca de porcelana vestida de forma surpreendente. A boneca usava um pequeno terno masculino completo, calças curtas até o joelho, paletó escuro e uma gravata borboleta meticulosamente amarrada. No início, cataloguei como menina não identificada com boneca, circa 1887, explicou o Dr. Rodrigues em uma entrevista. Achei peculiar uma boneca vestida como menino, mas a era vitoriana tinha suas excentricidades. Quase segui para a próxima fotografia, mas algo a incomodava. A expressão da menina era incomumente solene, não alegre ou descontraída, mas intensamente séria, quase reverente. Seu aperto na boneca era protetor, delicado, como se estivesse segurando algo infinitamente precioso e frágil. A composição da foto parecia formal demais, cerimonial demais, para ser apenas um retrato infantil comum. Dr. Rodrigues decidiu submeter a fotografia a uma restauração digital de alta resolução. O cartão de gabinete original estava severamente danificado após 136 anos de manchas de umidade, oxidação, descoloração e deterioração da superfície. Usando tecnologia avançada de imagem, ela começou o meticuloso processo de remover digitalmente camadas de dano. À medida que a restauração avançava, detalhes ocultos começaram a emergir. Primeiro, ela notou que o vestido da menina, embora branco, tinha fitas negras costuradas nas mangas e no colarinho, um detalhe de luto usado por crianças vitorianas que perderam irmãos. O tecido não era algodão comum, mas seda fina com bordados que indicavam uma ocasião especial ou solene. Então, ela ampliou o ambiente ao redor. O salão estava decorado de maneira particular. Cortinas de veludo escuro cobriam parcialmente as janelas. Uma pequena mesa ao lado da menina exibia um arranjo de flores brancas, lírios especificamente, flores tradicionalmente associadas a funerais e memória dos mortos. Na parede ao fundo, parcialmente visível, pendia um espelho coberto com tecido negro, outro costume vitoriano de luto. Mais revelador foi o que apareceu quando o Dr. Rodrigues examinou a base da fotografia em máxima resolução. Havia uma pequena placa gravada parcialmente visível com texto em português antigo. Quando ampliada e tratada digitalmente, ela conseguiu decifrar: em memória de Gabriel, 5 anos, março de 1887. Mas a descoberta mais impressionante veio quando o Dr. Rodrigues examinou a boneca propriamente dita em resolução máxima. O rosto da boneca mostrava um nível de detalhe e artesanato extraordinário.
Muito além das bonecas comerciais vitorianas típicas. Os traços eram distintamente individualizados, não o rosto genérico pintado de um brinquedo de fábrica, mas um retrato cuidadosamente renderizado. Os cabelos não eram o mohair típico ou material sintético, mas pareciam ser cabelo humano real, loiro e cuidadosamente penteado. As mãos da boneca eram articuladas de forma incomum, com dedos delicadamente esculpidos. Dr. Rodrigues consultou historiadores especializados em brinquedos vitorianos e cultura de luto. Eles pediram que ela procurasse detalhes específicos: a qualidade do trabalho em porcelana, o estilo das roupas, a construção das características faciais. O que confirmaram mudou tudo. Esta não era uma boneca comum. Esta era uma boneca memorial, uma efígie mortuária vitoriana, criada à semelhança de uma criança falecida. No verso do cartão de gabinete, quase ilegível após a restauração, Dr. Rodrigues encontrou uma inscrição manuscrita: Isabel Mendes, 8 anos, com memorial. Semelhança de seu irmão Gabriel, 5 anos, feita 4 semanas após sua partida. Rio de Janeiro, Brasil, 17 de abril de 1887. Fotógrafo Alberto Santos e Cia. Esta não era uma fotografia de uma menina brincando com o brinquedo do seu irmão. Este era um retrato memorial. Isabel segurando uma boneca de porcelana customizada, criada para se parecer com seu irmão morto, Gabriel, que havia falecido apenas 4 semanas antes. A fotografia subitamente se transformou de um curioso retrato vitoriano em um documento devastador de luto infantil e da tentativa desesperada de uma família de preservar a memória de seu filho perdido. Antes de continuarmos com essa história que mexe com o coração, me ajuda aqui? Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias incríveis que eu trago para você. E me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo agora. Escreve sua cidade e país. Quero saber onde essa história está chegando. Agora vamos descobrir por que a família Mendes criou essa boneca. Para entender por que a família Mendes criaria tal boneca, precisamos compreender a relação da era vitoriana com a morte, particularmente a morte de crianças. No final da década de 1880, a mortalidade infantil era devastadoramente comum no Brasil. Aproximadamente 1 em cada 4 crianças morria antes de completar 5 anos de idade. Doenças como febre amarela, varíola, difteria, tuberculose e cólera ceifavam milhares de vidas jovens anualmente. Nenhuma família, independentemente de riqueza ou classe social, estava imune à possibilidade de perder um filho. Essa realidade sombria moldou a cultura de luto vitoriana em um sistema elaborado e formalizado de rituais projetados para reconhecer publicamente o sofrimento e lidar privadamente com a perda. Quando uma criança morria, as famílias entravam em períodos de luto estrito que podiam durar anos. Os pais, especialmente as mães, usavam vestimenta de luto completa em preto por um mínimo de 1 ano. Às vezes, muito mais. As casas eram cobertas com tecidos de crepe preto, espelhos eram cobertos, relógios eram parados no momento da morte. Atividades sociais cessavam completamente. A sociedade vitoriana não apenas permitia o luto aberto, ela o exigia. O luto era uma performance pública de amor e perda, com regras estritas sobre vestimenta, comportamento e duração. Falhar em lamentar adequadamente era considerado escandaloso. Mas além desses rituais públicos, as famílias buscavam formas mais íntimas e tangíveis de manter conexão com seus filhos falecidos. A fotografia se tornou crucial nesse processo. A fotografia post-mortem, tirar fotografias de indivíduos falecidos, frequentemente posados como se estivessem dormindo, era extremamente comum. Para muitas famílias, especialmente aquelas de meios modestos, essas imagens post-mortem eram as únicas fotografias que teriam de seus filhos.
Essas não eram consideradas mórbidas ou perturbadoras, mas recordações preciosas, a última forma de capturar a aparência física de seus filhos. Bonecas memoriais representavam uma forma ainda mais tangível de lembrança. A prática de criar bonecas memoriais era relativamente rara, limitada principalmente a famílias de classe média e alta que podiam pagar o custo substancial. Mas para as famílias que podiam encomendá-las, essas bonecas serviam a um propósito psicológico profundo. O processo de criação era elaborado e profundamente pessoal. Um fabricante de bonecas especializado, frequentemente os mesmos artesãos que criavam porcelana decorativa de alta qualidade, trabalhava a partir de fotografias da criança falecida e consultas com a família. Eles esculpiam um modelo em argila do rosto da criança, replicando cuidadosamente características distintivas, a forma exata dos olhos, a curva da boca, os contornos das bochechas e do nariz. Este modelo de argila era usado para criar um molde de porcelana. A porcelana era queimada em alta temperatura, depois meticulosamente pintada à mão para combinar com a coloração exata da criança. Tom de pele, cor dos olhos, cor dos lábios. Olhos de vidro combinando com a cor dos olhos da criança eram cuidadosamente inseridos. Mais significativamente, cabelo humano real. Quase sempre o próprio cabelo da criança falecida, cortado e preservado após a morte, seria anexado à cabeça de porcelana usando técnicas tradicionais de fabricação de perucas. Isso significava que a boneca literalmente continha uma parte física da criança perdida. A boneca seria então vestida com roupas cuidadosamente replicadas do guarda-roupa da criança, frequentemente suas melhores roupas de domingo ou uma roupa favorita. Algumas famílias forneciam peças reais de roupa que haviam pertencido à criança, cuidadosamente ajustadas para caber na boneca. O custo era substancial. Uma boneca memorial customizada poderia variar de 150 a 400 mil réis, equivalente a aproximadamente 3 a 7 meses de salário para um trabalhador médio em 1887. Para contexto, isso era uma quantia enorme que representava um sacrifício financeiro significativo para a maioria das famílias. Esses memoriais serviam múltiplas funções em famílias enlutadas. Eles forneciam um ponto focal para o luto, um objeto tangível que podia ser segurado, cuidado e exibido. Para irmãos sobreviventes como Isabel Mendes, eles ofereciam uma forma de manter um relacionamento com seu irmão ou irmã perdidos. Os pais podiam cuidar da boneca como haviam cuidado de seu filho vivo, proporcionando alguma continuidade de propósito durante a transição devastadora de paternidade ativa para luto. Algumas famílias mantinham essas bonecas exibidas proeminentemente por anos. Outras as guardavam cuidadosamente, trazendo-as em aniversários ou durante períodos particularmente difíceis de luto. Algumas foram eventualmente enterradas com a mãe quando ela morria, simbolicamente reunindo mãe e filho. No início dos anos 1900, à medida que as taxas de mortalidade infantil começaram a declinar devido à melhoria da medicina e saúde pública, e à medida que os costumes de luto vitorianos deram lugar a práticas menos elaboradas, as bonecas memoriais se tornaram cada vez mais raras. A prática havia praticamente desaparecido na época da Primeira Guerra Mundial. Hoje, bonecas memoriais vitorianas sobreviventes são extremamente raras e altamente valorizadas por museus e colecionadores de memorabilia de luto. Elas representam uma era desaparecida quando as famílias confrontavam a morte infantil com luto público formalizado e rituais privados íntimos que as sensibilidades modernas consideram ao mesmo tempo tocantes e profundamente perturbadores. Após identificar a fotografia, Dr. Rodrigues passou semanas pesquisando a família Mendes
através de registros de censo, diretórios da cidade, certidões de óbito e arquivos de jornais. Ela descobriu uma história de partir o coração que explicava o retrato memorial. Isabel e Gabriel Mendes eram filhos de Antônio Mendes, um comerciante de café, e sua esposa Carolina. A família vivia na Rua do Ouvidor, número 234, no centro do Rio de Janeiro, uma área respeitável de classe média alta. Antônio Mendes operava um negócio de exportação de café, fornecendo grãos para comerciantes em toda a Europa e Estados Unidos. Registros de censo de 1890 indicam que a família era financeiramente confortável. Eles empregavam 2 empregadas domésticas residentes e possuíam sua casa de 3 andares, ambos sinais de status sólido de classe média alta. Gabriel Henrique Mendes nasceu em 15 de janeiro de 1882. Ele era descrito em cartas de família descobertas por pesquisadores genealógicos como uma criança alegre e curiosa, que amava cavalos e sonhava em ser soldado. Um anúncio no boletim da Igreja de Nossa Senhora da Candelária mencionava a participação de Gabriel em uma procissão infantil de Páscoa em abril de 1886, onde ele carregou uma vela. Isabel Maria Mendes, nascida em 1879, era 3 anos mais velha que seu irmão. Registros escolares mostram que ela frequentava o Colégio Santa Rosa, uma escola católica para meninas de famílias abastadas na região. No início de março de 1887, uma epidemia de febre tifoide varreu o Rio de Janeiro. A febre tifoide, uma infecção bacteriana transmitida por água contaminada, era uma das doenças mais temidas da época. Ela começava com febre alta e fadiga. Depois desenvolvia complicações intestinais severas. Em casos graves, as complicações incluíam hemorragia interna, perfuração intestinal e falência de órgãos. Um aviso no Jornal do Comércio, datado de 9 de março de 1887, listava a residência Mendes na Rua do Ouvidor, 234, como sob quarentena oficial devido à febre tifoide, uma medida padrão de saúde pública. Uma placa amarela de quarentena teria sido afixada em sua porta, alertando vizinhos para evitar contato. Registros de óbito do Departamento de Saúde do Rio de Janeiro confirmaram que Gabriel Mendes morreu em 13 de março de 1887, às 3h45 da manhã. A causa oficial de morte foi listada como febre tifoide, com complicações incluindo hemorragia intestinal. Ele tinha 5 anos, 1 mês e 28 dias. Seu funeral foi realizado em 15 de março de 1887. O registro de sepultamento do cemitério São João Batista mostra que ele foi enterrado no lote da família Mendes, seção 7, quadra 15. O funeral foi necessariamente pequeno. Restrições de quarentena e medo de contágio limitaram a presença apenas à família imediata. 4 semanas após a morte de Gabriel, em 17 de abril de 1887, a família Mendes visitou o estúdio de Alberto Santos e Cia, um dos estúdios fotográficos mais respeitados do Rio de Janeiro, localizado na Rua da Assembleia. Eles trouxeram consigo uma boneca de porcelana memorial que havia sido encomendada logo após a morte de Gabriel. A boneca havia sido criada por Dona Amélia Teixeira, uma fabricante de bonecas do Rio de Janeiro especializada em trabalho memorial. Uma fatura descoberta nos arquivos da Sociedade Histórica do Rio de Janeiro mostra que a família Mendes pagou R$ 280 mil pela boneca memorial, uma quantia substancial equivalente a cerca de 5 meses de salário de classe média. A fotografia foi cuidadosamente encenada. Isabel, vestida com um vestido branco formal com fitas de luto pretas, foi posada segurando a boneca memorial, uma representação de seu irmão falecido. O cenário do salão foi arranjado com cortinas de luto, uma fotografia memorial de Gabriel tirada pouco antes de sua morte, e flores funerárias.
Este retrato memorial serviu múltiplos propósitos. Ele criou um documento visual do luto da família, prova de seu sofrimento adequado e respeito pela memória de Gabriel. Ele permitiu que Isabel fosse fotografada com seu irmão uma última vez, simbolicamente. E preservou a imagem da própria boneca memorial, que eventualmente se deterioraria ou seria perdida. O que aconteceu com a família Mendes após 1887 revela o impacto duradouro da morte de Gabriel. Registros de censo de 1890 mostram a família ainda morando no mesmo endereço, mas a ocupação de Carolina Mendes está listada como do lar, provavelmente indicando que ela estava incapaz de participar de atividades sociais devido ao luto contínuo e depressão. O negócio de Antônio Mendes declinou nos anos seguintes à morte de Gabriel. Em 1895, a família havia se mudado para uma residência menor e menos cara na Rua da Lapa. Antônio morreu em 1903, aos 58 anos. Seu atestado de óbito lista parada cardíaca como causa, mas cartas de família sugerem que ele nunca se recuperou completamente do luto de perder Gabriel. Carolina Mendes viveu até 1918. Ela nunca teve outro filho. De acordo com seu obituário, ela solicitou ser enterrada, segurando uma pequena boneca de porcelana, quase certamente a boneca memorial de Gabriel, reunindo mãe e filho simbólico na morte. Isabel Mendes sobreviveu até a idade adulta. Ela se casou em 1898 e teve 3 filhos, mas histórias de família passadas, através de gerações, sugerem que ela permaneceu profundamente afetada pela morte de seu irmão. Ela supostamente manteve a fotografia memorial de 1887 em sua casa durante toda a sua vida e contou a seus filhos sobre Gabriel, o irmão que ela perdeu quando tinha apenas 8 anos de idade. A fotografia memorial de Isabel Mendes, segurando a boneca memorial de seu irmão, não é apenas uma curiosidade histórica. É também uma peça cuidadosamente elaborada de fotografia memorial vitoriana, criada por profissionais que se especializaram em documentar o luto. Alberto Santos e Cia, o estúdio carioca que criou a fotografia, era um dos estabelecimentos fotográficos mais importantes da cidade. Fundado em 1875 por Alberto Santos, o estúdio havia conquistado uma reputação por fotografia memorial e de luto sensível e digna. Fotógrafos memoriais vitorianos enfrentavam desafios técnicos e emocionais únicos. Eles precisavam criar imagens que honrassem o falecido, confortassem os enlutados e atendessem às expectativas sociais estritas sobre luto apropriado, tudo isso enquanto trabalhavam com as limitações técnicas da fotografia da década de 1880. O retrato memorial Mendes demonstra a habilidade dos fotógrafos de múltiplas maneiras. Primeiro, a composição é cuidadosamente equilibrada. Isabel está posicionada ligeiramente fora do centro, criando interesse visual enquanto mantém o foco nela e na boneca. A boneca está posicionada para encarar a câmera diretamente, tornando seus traços claramente visíveis. Isso não foi acidental, mas uma escolha deliberada para mostrar a semelhança memorial. A iluminação é suave e uniforme, alcançada através do uso de luz natural de grandes janelas do estúdio, difundidas com tecido branco translúcido. Essa iluminação suave evitava sombras duras, enquanto fornecia iluminação suficiente para as emulsões fotográficas relativamente lentas da época, que requeriam vários segundos de tempo de exposição. O fundo e os adereços foram meticulosamente arranjados. As cortinas escuras de luto criam uma atmosfera solene, enquanto fornecem contraste tonal, que faz Isabel e a boneca vestida de escuro se destacarem. A pequena mesa com a fotografia emoldurada de Gabriel cria uma conexão visual entre o memorial vivo,
a boneca e o memorial fotográfico. As flores frescas adicionam um toque sutil de vida e beleza a uma cena de outra forma solene. O fotógrafo prestou cuidadosa atenção ao posicionamento e expressão de Isabel. A menina senta-se ereta, mas não rigidamente, segurando a boneca com ambos os braços em uma postura protetora e carinhosa. Seu olhar é direcionado diretamente para a câmera, um olhar direto e firme que transmite tanto luto quanto dignidade. A execução técnica é impecável. A fotografia é nítida, adequadamente exposta e cuidadosamente tonalizada. O processo de impressão em albumina, usado por Alberto Santos e Cia, produziu gradações tonais ricas e detalhes finos, cruciais para capturar as características delicadas da boneca memorial e a textura dos tecidos. Mas, além da habilidade técnica, fotógrafos memoriais vitorianos, como aqueles de Alberto Santos e Cia, compreendiam o profundo significado emocional de seu trabalho. Para muitas famílias, essas fotografias eram a única forma tangível de preservar a memória de sua perda. O fotógrafo não estava apenas criando uma imagem. Eles estavam criando um objeto sagrado que seria guardado por gerações. O cuidado tomado com o retrato da família Mendes é evidente em cada detalhe. Essa não foi uma transação comercial apressada, mas uma colaboração cuidadosa entre família enlutada e artesãos qualificados que compreendiam o peso de sua responsabilidade. A fotografia teria sido entregue à família Mendes várias semanas após a sessão, montada em um cartão de gabinete grosso, com o nome do estúdio em relevo dourado na parte inferior. Ela teria sido exibida proeminentemente em seu salão, um testemunho público de sua perda e um ponto de contato privado para seu luto. Hoje, esta fotografia sobrevive como evidência da cultura de luto vitoriana, práticas de bonecas memoriais e a arte da fotografia memorial, mas mais importante, como um documento do amor e perda de uma família, preservado através de 136 anos. Quando o Dr. Helena Rodrigues completou a restauração do retrato memorial de Isabel Mendes em março de 2023 e publicou suas descobertas, a fotografia se tornou viral nas redes sociais, acumulando milhões de visualizações em várias plataformas. Mas a reação pública revelou algo surpreendente sobre como nos relacionamos com as práticas de luto vitorianas hoje. Muitos espectadores, inicialmente, acharam a fotografia perturbadora. A ideia de criar uma boneca, a imagem de uma criança morta, fazer um irmão sobrevivente posar com ela e preservar aquele momento fotograficamente parecia macabro para as sensibilidades modernas. Comentários variavam de assustador a traumatizante a por que alguém faria isso com uma criança. Mas à medida que Dr. Rodrigues e outros historiadores forneceram contexto sobre a cultura de luto vitoriana e mortalidade infantil, a conversa mudou. As pessoas começaram a ver a fotografia não como perturbadora, mas como profundamente humana. Uma família usando as ferramentas e costumes de sua época para lidar com perda devastadora. Esta fotografia importa hoje por várias razões. Primeiro, ela fornece uma janela para o quão dramaticamente nosso relacionamento com a morte mudou. Em 1887, a morte, especialmente a morte infantil, era uma parte inevitável da vida cotidiana. A maioria das famílias experimentava a perda de pelo menos uma criança. O luto era público, formalizado e extenso. Hoje, a morte tornou-se medicalizada, institucionalizada e amplamente escondida da vista. Temos menos roteiros culturais para o luto e menos experiência com perda, especialmente a perda de crianças. As práticas memoriais da família Mendes, a boneca, o luto formal, a fotografia memorial, não eram vistas como estranhas ou excessivas em seu tempo, mas como expressões normais, apropriadas e necessárias de amor e luto.
Compreender isso nos ajuda a ver que nosso desconforto atual com essas práticas revela mais sobre o relacionamento de nossa própria cultura com a morte do que sobre morbidez vitoriana. Segundo, a fotografia nos lembra do progresso notável na saúde e sobrevivência infantil. Gabriel Mendes morreu de febre tifoide, uma doença que agora é facilmente tratada com antibióticos e prevenida com vacinação e saneamento básico. Em 1887, era uma sentença de morte para milhares de crianças. A boneca memorial e a fotografia são artefatos de uma era, quando os pais viviam com a possibilidade constante de perder seus filhos. Um medo que, embora não eliminado, foi dramaticamente reduzido pela medicina moderna. Terceiro, a fotografia ilustra a necessidade humana universal de preservar memória e manter conexão com aqueles que perdemos. Embora possamos não criar bonecas memoriais hoje, nos engajamos em nossas próprias práticas memoriais. Páginas de memorial em redes sociais, homenagens em vídeo, manter quartos inalterados, usar joias memoriais contendo cinzas. As práticas específicas mudam, mas a necessidade humana subjacente permanece constante. Quarto, a experiência da jovem Isabel Mendes nos lembra que crianças enlutam diferentemente dos adultos, e que incluir crianças em rituais de luto pode ser tanto importante quanto saudável. Conselheiros de luto modernos, na verdade, recomendam práticas não muito diferentes da fotografia memorial. Criar oportunidades para crianças reconhecerem perda, expressarem luto e manterem conexões simbólicas com irmãos falecidos. Finalmente, esta fotografia tem significado pessoal para os descendentes da família Mendes. Após Dr. Rodrigues publicar suas descobertas, ela foi contatada por Mariana Mendes Silva, uma tataraneta de Isabel Mendes. Mariana havia crescido ouvindo histórias de família sobre a tia-avó Isabel e o irmão que morreu jovem, mas nunca havia visto fotografias ou conhecido detalhes da história. Ver esta fotografia e aprender a história de Gabriel foi incrivelmente emocionante, disse Mariana em uma entrevista. Por 136 anos, essa imagem ficou em um arquivo não identificada e não apreciada. Agora, a história de Gabriel e Isabel foi recuperada. Seu luto foi testemunhado. Isso parece importante, como se estivéssemos honrando sua memória da maneira que eles mereceram o tempo todo. A fotografia restaurada foi adicionada à coleção permanente do Arquivo Nacional de Fotografias Memoriais, Vitorianas Significativas. Uma cópia digital de alta resolução foi fornecida aos descendentes da família Mendes. Isabel Mendes, a menina de 8 anos, segurando a boneca memorial de seu irmão em 1887, morreu em 1954, aos 75 anos. Ela carregou a memória de Gabriel por toda a sua vida. Agora, através da redescoberta e restauração desta fotografia, essa memória foi preservada para gerações futuras, garantindo que Gabriel Mendes, que morreu aos 5 anos em 1887, não será esquecido. Essa história nos mostra que o amor transcende o tempo, não é mesmo? Se você se emocionou com a história de Isabel e Gabriel, se inscreve no canal para não perder outras histórias que tocam o coração. E me conta aqui nos comentários, você conhece alguma história parecida na sua família? Algum objeto antigo que guarda uma memória especial? Compartilha com a gente, adoro ler as histórias de vocês. E se este vídeo te fez refletir sobre o amor e a memória, compartilha com alguém especial. Juntos, somos uma comunidade que valoriza as histórias que nos tornam mais humanos. Um abraço carinhoso e até o próximo vídeo. Aquela fotografia fofa de uma menina segurando uma boneca acabou sendo algo muito mais profundo. Um documento de amor, perda e as medidas que as famílias tomam para preservar memória. Gabriel Mendes viveu apenas 5 anos.
Mas através desta fotografia, através do luto de sua irmã, capturado em um momento congelado no tempo, sua memória sobrevive 136 anos depois. Às vezes, as fotografias mais poderosas são aquelas que revelam seu verdadeiro significado apenas quando tiramos o tempo para realmente olhar.